Fala pessoal, beleza? O El aqui, o Rei Cassino. Estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Wellman, o sistema de manipulação de Well, ou sistema de manipulação de heads, desculpe. O que consiste esse sistema na qual eu criei para que nós possamos pegar menos entradas, aliás, e pegarmos entradas mais rápidas. Todos nós sabemos que quanto menos tempo nós estarmos no mercado, melhor é para a nossa operação. Não só para o nosso psicológico, mas também para que evite que nós possamos tomar decisões erradas. Quanto mais tempo de mesa, mais você vai cansar o seu psicológico e mais você vai aumentar a sua ansiedade, mais probabilidade você vai ter de cometer algum erro. Quanto menos tempo de operação, mais difícil que você cometa algum erro e, consequentemente, que você venha prejudicar as suas operações. Então, esse sistema de manipulação de heads na qual eu criei, ele nada mais consiste, eu quero que vocês perguntem caso vocês tiverem dúvidas, que depois a gente pode fazer, de repente, uma aula reforço sobre isso. Tá? Mas eu quero explicar bem detalhadinho, bem compassado, para que vocês entendam bem o que significa isso. Então vamos lá, recapitulando os 4 pontos da nossa gestão, da nossa mentoria Black sobre gestão, que envolve primeiramente a catalogação. Catalogação, nós aprendemos que ela serve para que nós possamos identificar o momento de entrada nas operações. E o Wellman é exatamente um sistema de manipulação de heads, ou seja, nós vamos criar um head onde o head não existe. Ou seja, nenhuma das 10 estratégias nos falaram que naquele momento houve um head. Mas da mesma forma que não tem um head ali, nós vamos criar um head naquele momento. Mas como é que eu faço para criar um head se não tem um head? É isso que eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá, vocês estão com um gráfico na tela, nós temos o gráfico aí na tela de várias jogadas. E vocês vão perceber que eu assinalei apenas as 6 últimas colunas, né, do gráfico. E mesmo nas 6 últimas colunas eu já pude assinalar várias possibilidades de head aí. Então o que eu quero explicar para vocês? Quando tá assinaladinho aí de preto em volta, significa que é o padrão anterior. O que é o padrão anterior? É um padrão anterior ao head que eu manipulei. Ou seja, eu criei um head naquele momento e antes daquele head nós analisamos as 3 entradas anteriores, que seria a nossa triplicação. Então, para se manipular um head, você precisa analisar 3 rodadas e, consequentemente, depois dessas 3 rodadas, precisam vir um head. Então, para recapitular, se nós temos uma entrada, nós operamos geralmente com uma entrada e 2 gales, o que precisamos para que tenha um head? Para que exista um head dentro da mesa, dentro do gráfico de catalogação, precisa existir 3 jogadas seguidas que caiam a mesma cor. Ok? Desde que essa cor não seja o amarelo, o tie, porque se aparecer o amarelo vai dar gain de qualquer jeito, vai dar green, vai dar win, ok? Então assim, o que você precisa fazer, o que eu faço para simular um head? Vamos ir para a última coluna. A última coluna aí nós temos 3 players já, né? Ou seja, aí poderia dar um head, certo? Porém, antes dos 3 players já tem 3 bankers, então automaticamente não daria um head aí. Mesmo que a gente operasse com triplicação, não teria um head. Só teria um head aí, no caso, se nós estivéssemos operando com a duplicação. Porque daí se vocês voltarem depois desses últimos 3 players, nós temos o quê? 5 bankers. Então, quando se tem 5 rodadas com a mesma cor, nós podemos também manipular um head. Então aí eu poderia manipular o head de 2 formas. Primeira forma de eu chegar agora, por exemplo, abrimos a mesa e tá esse quadro. Qual que é as 2 formas de você antecipar essa entrada sua na mesa? A primeira delas é você operar com a duplicação, que seria o quê? Você acabou de entrar agora na mesa, poxa, acabei de ver aqui que deu 5 vermelhos seguidos, então eu vou começar a operar com duplicação. Bateu 2 vermelhos, eu já vou entrar com azul. Bateu 2 azuis, eu vou entrar com vermelho. Pode operar só com vermelho? Pode. Pode operar só com azul? Pode. Pode misturar vermelho, azul, amarelo? Pode. Você pode fazer da forma como que você achar melhor. Qual a diferença? Se você opera, por exemplo, agora, viu que vem um head no banker, o que você pode fazer? Se você for operar só no banker, fique ciente que você vai demorar mais tempo na mesa. Porém, a chance de vir um head em seguida só no banker ela é menor do que só no player. Por quê? Porque geralmente tem um intervalo. Uma vez que nós aprendemos que temos a probabilidade lá, 76% de vir um head, ou seja, de vir um green, nós entendemos que de cada 10 rodadas, de 7 a 8, nós vamos ter greens.
Se nós sabemos que de cada 10 vezes que nós jogamos um dado para cima, por exemplo, em 7 a 8 vezes vai dar um resultado e em 2 vezes vai dar o outro, obviamente que assim que sair o resultado que dá de 1 a 2 vezes, a chance dele sair de novo é menor. É a mesma coisa eu pegar um dado e jogar para cima e falar para vocês, olha, se sair 1, da red. Se sair 2, 3, 4, 5 e 6, dá green. Aí a gente joga para cima, acabou de sair 1, ou seja, acabou de dar um red. É óbvio que a probabilidade ela permanece sempre a mesma, porque toda vez que eu lançar um dado, a probabilidade ela é renovada porque ela é de um evento aleatório e eventos unificados, né? Um para cada rodada a probabilidade. Porém, se acabou de sair um e eu sei que em média ele vai sair de 6 em 6 vezes, obviamente que a chance de eu ter um insucesso ali, ela passa a ser um pouco menor do que se eu já estivesse jogando os dados várias rodadas e aí não tivesse caindo um. Uma hora ou outra iria cair um, ok? Pode cair 2 vezes seguidas? Pode. 2, 3. Pode vir 2, 3 heads seguidos? Pode. Mas a probabilidade média, a médio e longo prazo, é que isso não aconteça frequentemente. É exatamente por isso que a gente aguarda sempre o head. Então, voltando aí, eu poderia... Se você abriu agora para operar e você viu esse gráfico aí que está na tela, qual é a forma de você entrar e operar já imediato? Primeira forma, você entrar operando com o banker, em duplicação. Porque acabou de cair 5 vezes o banker. Então, bateu 2, você poderia entrar já com o banker, já operando, beleza? Outra forma que não foi essa tão óbvia, né? Porque eu quero fazer um negócio mais difícil para que vocês entendam, de fato, o que é a manipulação do head. E aí eu grifei em preto, aliás, eu circulei em preto aí, que caiu 3 vezes o player, ok? Caiu 3 vezes o player e depois eu circulei 3 vezes o banker, ok? Para que eu fiz isso? Para que vocês entendam. Para que 3 vezes o player eu circulei e depois 3 vezes o banker, para vocês entenderem que a próxima vez que caísse 3 vezes o player, vocês deveriam entrar no quê? Em 3 vezes o player e não o banker. Aí você vai falar, porra, mas não entendi. Então, eu entraria ao contrário da estratégia? Sim, exatamente ao contrário da estratégia. Porque tendo em vista que o padrão que estava anterior era de cair 3 vezes player, 3 vezes banker, ok? Acabou de cair esse padrão. Então, quando eu vejo 3 vezes o player de novo, eu não aposto mais que ele vai cair 3 vezes o banker, sim 3 vezes o player. Por quê? Porque continuar naquele padrão é quebrar o padrão anterior. Então é por isso que às vezes vocês veem dando entradas que estão ao contrário da estratégia. É porque naquele exato momento eu não estou operando dentro daquela estratégia simples e nem da composta. Eu estou operando numa quebra de padrões. Como que eu quero explicar isso para vocês entenderem melhor? Vamos dar um exemplo. Imagine que caiu 3 vezes no player, depois caiu 3 vezes no banker. Daqui a pouco cai 3 vezes no player de novo e 3 vezes no banker. Daqui a pouco cai de novo 3 vezes no player, 3 vezes no banker. O que está acontecendo aí? Está acontecendo uma repetição de padrões. Então, quando eu consigo fazer uma análise de mesa, quanto mais tempo vocês tiverem de mesa, mais tempo vocês tiverem de experiência dentro do jogo em si, vocês vão entender que às vezes um padrão ele se repete por 2, 3, 4 vezes. E é nesse momento que eu faço uma entrada na quebra de padrão. Então, às vezes vocês podem me ver ali, ó. Acabou de dar 3 player e eu tô entrando no player. Por que eu tô fazendo isso daí? Porque eu estou entrando numa quebra de padrão, não só dessas 3 últimas rodadas. Eu não tô analisando só as últimas rodadas, eu estou analisando as últimas formações de padrão. Né? Então é por isso que às vezes roleta, por exemplo, quando vocês vêm operando, fala, vou entrar agora, vou entrar na triplicação. Eu vou entrar para dar triplicação e não para quebrar a triplicação. Por que eu faço isso? Porque eu estou analisando ali na mesa que nas rodadas anteriores houve, por exemplo, 3 quebras de triplicação. Então, se eu vou entrar naquele momento, eu entro para dar triplicação. Porque já faz tanto tempo que não tá dando triplicação e tá sempre quebrando a triplicação que naquele momento mais óbvio é que vai dar a triplicação. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque não que eu ache que pode haver, mas se um dia alguém tentar manipular uma mesa de operações e tentar, vamos lá, manipular uma mesa, sei lá, o pessoal fala, colocar um imã na bolinha de roleta, colocar um imã no dado, enfim. Qualquer tipo de manipulação que tentem fazer, uma vez que você não está analisando as últimas rodadas, né, e sim analisando um total de estratégias, não, deu um branco aqui, um total de frequências da mesa,
o que vai acontecer? Mesmo alguém tentando manipular, jamais conseguirá te manipular. Por quê? Porque você não está analisando só agora, você está analisando um contexto. Então imagine, vou dar um outro exemplo aqui. Imagine que caiu empate, empate, banker. Daqui a pouco cai de novo, empate, empate, banker. Daqui a pouco de novo, empate, empate, banker. Empate. 4 vezes que caiu empate 2 vezes, caiu banker. Bateu ali empate 2 vezes, o que eu faria? Eu entraria no player. Por quê? Porque eu entenderia que tá tanto tempo formando-se esse padrão que eu estou entrando na quebra de padrão. Então é isso que eu quero explicar para vocês, que às vezes entrar na quebra de padrão é entrar na mesma cor que acabou de sair. Às vezes tá lá, player, 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 e eu tô entrando em player, mas na quebra de padrão. E foi exatamente isso que eu fiz aí nessa manipulação de head que eu mostrei para vocês aí. Então vamos lá, ó. Deu 3 players, deu 3 bankers depois, ok? Beleza, se a gente estivesse operando na estratégia aí, a gente teria pegado o green, ok? Mas o que eu fiz? Não, eu manipulei para que isso fosse um head. Ou seja, para isso ser um head, na próxima vez que entrou player, 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 o que eu faria? Entraria com player. E aí, obviamente, a gente ganhou porque entrou empate. Vamos voltar mais um pouquinho aí no gráfico mesmo, não nas 3 últimas, nas 3 últimas colunas, mas nas 3 anteriores. Né? Nas 6 últimas colunas eu vou falar agora dessas 3 anteriores. Essa que começa com banker aí, né? Então começa banker, player, banker, e aí tem o primeiro grifadinho preto que vocês podem observar no gráfico aí. Esse outro exemplo que eu fiz para vocês aí. O que quer dizer isso daí? Eu grifei em preto banker, banker, player, ok? Então o padrão de análise nosso para se manipular o head aí que eu fiz é um padrão banker, banker, player. Depois do padrão banker, banker, player, o que veio? Player, player, player. Então, para eu simular que isso daí foi um head, o que eu preciso fazer? A próxima vez que vier banker, banker, player, eu vou apostar o quê? Banker, banker, banker. Porque é exatamente o oposto do que acabou de vir. É como se eu estivesse pegando, manipulando que uma rodada normal aí que aconteceu, 3 vezes o player, seria um head. Então por que eu faço isso? Fazendo dessa forma de manipulação de head, eu consigo pegar uma entrada em cada estratégia. Eu não preciso pegar todas as vezes que deve cor. Obviamente que dessa forma vocês só vão operar a hora que vocês tiverem um pouco mais de experiência, porque vocês precisam serem rápidos e vocês precisam mudar. Pegou 1, 2 greens, já sai fora. Então, olha aí pra vocês verem como que é eficaz. Deu banker, banker, player e depois deu um suposto head. Pum, pronto. O que aconteceu já daqui a pouco? Ó, banker, banker, player de novo. Observem que ele inverteu totalmente o padrão da rodada anterior. Se eu tivesse entrado com player, 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 e mesmo que eu não tivesse coberto o empate, eu tinha ganhado nas 3 rodadas, nas 3 possibilidades. Então é isso que eu falo para vocês sobre analisar a mesa, não apenas nas últimas rodadas. É por isso que, se vocês observarem, sempre nas lives, quando vocês entrarem comigo em live, nunca fiquem tentando perguntar pra mim assim, mas por que você fez isso? Live não é hora de entender o que eu tô fazendo, é hora de entender aqui na aula, estudar aqui, e é por isso que eu explico pra vocês aqui, live é hora de ganhar dinheiro, de vocês copiar a entrada e fazer. Mas vocês vão perceber que muitas vezes eu vou estar ali com 5, por exemplo, 4 players e vou entrar no player. Porque o que não significa isso? Que eu não estou analisando as últimas rodadas, mas sim analisando todo um contexto de sequências anteriores. Poxa, tipo, quando caiu 4 vezes no banker, depois caiu player, player, player. Caiu 4 vezes no player, caiu banker, banker, banker. Então eu vou entrar da mesma cor. E assim eu estou quebrando o padrão anterior. Ok? Então isso que eu preciso deixar bem claro para vocês. Espero que tenha ficado bem entendido essa parte. E aí eu grifei de verde, né? Logo em seguida onde foi os greens. Se vocês pegarem esse mesmo gráfico aí que está na tela, vocês podem encontrar diversos tipos de heads aí, por exemplo. Fora a última coluna aí, que eu grifei o green, mas a coluna anterior que eu grifei o PP de preto, né? E o banker de roxo, vocês podem observar que aí mesmo a gente já poderia encontrar um novo head, né? Aí bateu 3 vezes o vermelho. Aí mais 2 rodadas, 3 linhas para frente, bateu 3 vezes azul, antes 3 vezes vermelho. Fazendo dessa forma, você consegue criar uma sequência de possibilidades de head. Então, se você manipula esse head, você pode... Acabou de entrar na mesa, na catalogação, viu 3 cores iguais, você vai fazer o quê, então? É só pra gente tentar deixar de uma forma mais simples possível. Como que eu faço isso aí, Rei, da forma mais simples? Você vai entrar na mesa para catalogar. Percebeu que tem 3 cores seguidas? Entenda que isso é um head e observa quais foram as 3 rodadas anteriores. Se é, por exemplo,
Banker Player, pronto, você já sabe que a próxima vez que der Banker Player, você vai apostar no contrário do que essa que caiu. Porque aí você entende que se ali vem um red, para você apostar no contrário vai dar um green. E qual é a probabilidade disso acontecer novamente? De vir esse red novamente da forma que viu, é de cada 10 vezes acontecer em média 2. Se acabou de acontecer uma, você sabe que a frequência para que aquilo ali volte a acontecer, a frequência mais provável é que demore um certo tempo. Então é a maneira mais vantajosa, mais eficaz e a médio e longo prazo de maior probabilidade de ganho para você é você entrar justamente naquela entrada. Beleza? Então é isso que vocês vão fazer, manipular os heads. Não precisa existir um head para que você entenda ele como head. Você poderia fazer uma manipulação de head até que não fosse na mesma cor, porém eu ia fazer muita confusão na cabeça de vocês. Por exemplo, toda vez que cai, agora acabou de cair vermelho, azul, vermelho. E antes caiu azul, azul, azul. Então toda vez que cair azul, azul, você vai inverter. Mas aí ia dar muita confusão na cabeça de vocês, por isso que eu não estou explicando dessa forma. Mas poderia se fazer também. Mas não é necessário, porque se você fizer da forma com que eu falei agora, você já vai encontrar uma infinidade de possibilidades de entrada. Ok? Então assim, igual eu sempre falo para vocês aqui, o 90% da questão é o gerenciamento. A questão da estratégia, ela é muito menos do que o gerenciamento. Então, se você encontrar estratégias boas e um gerenciamento muito eficaz, você vai sempre ganhar dinheiro. Então, na aula anterior, nós falamos sobre o gerenciamento de Wellprog, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar com vocês aqui, né? Agora essa aula é o Elman, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre juros compostos. Então, eu vou falar para vocês sobre o gerenciamento com juros compostos. Junto com a aula de juros compostos, eu vou falar para vocês com o gerenciamento de fixo, um gerenciamento de entradas fixas, que não é você ser progressivo quando você perde, nem ser regressivo quando você ganha, como nós aprendemos que é o gerenciamento de Wellprog. O gerenciamento fixo que eu vou passar para vocês na próxima aula é para vocês terem uma simplicidade no gerenciamento e trabalhar com o juro composto, para vocês entenderem que vocês precisam alavancar a banca de vocês, alavancar não, vamos dizer, crescer a banca de vocês, né? Levar ela a um poder maior de entrada para que você possa de fato ganhar dinheiro, para que você entenda que tirar essa mentalidade de funcionário, de empregado dentro de um mercado de operações, que o trader ele não pode ter cabeça de empregado, ele não fica botando pouco dinheiro e já sacando todo dia, não, isso aí tirando dinheiro de conta dali, não. É um negócio, você tem que ver isso como um negócio, você tem que crescer a sua banca para que você tenha mais segurança, para que você tenha possibilidade, né, de levar o seu negócio adiante e para que você não venha quebrar a sua banca nunca. Então, quanto maior a sua banca, maior é a sua segurança, maior é o seu lucro e menor vai ser a probabilidade de você quebrar, de você fazer loucura, de você sair do gerenciamento. Então, quanto mais consistente for sua banca, melhor é o seu gerenciamento, melhor é o seu ganho, melhor é a sua operação, melhor tudo. Você vai conseguir fazer proteção. Então, o foco seu deve ser o quê? Deixar a sua banca cada vez maior até que você tenha uma quantidade, um patrimônio X, vamos colocar aí, né? Um desafogo, para que o seu negócio ele esteja girando sem que ele dependa do básico. É como se você abrir uma loja e na sua loja de roupa, por exemplo, você não tem roupa para vender, você não tem estoque. Então você precisa ir colocando, investindo na sua loja. Aqui você vai investindo como? Não só colocando dinheiro do seu bolso, mas principalmente ganhando pouquinho mais todos os dias. O que dá dinheiro nesse mercado não é você fazer loucura, não é você ganhar muito um dia só, é você ganhar um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Se perder um pouquinho hoje, amanhã você volta e faz todos os dias. É por isso que a questão do Wellprog, de você recuperar, eu sempre recomendo você jamais bater o stop e continuar operando. Determina o seu stop ali, se você bateu, volta no outro dia, que você vai fazer o Wellprog no outro dia, mas você vai fazer de cabeça tranquila, de cabeça calma, porque se você acabou de perder, seu psicológico já tá abalado, se você for tentar fazer um Wellprog, você pode fazer qualquer besteira ali, e você pode acabar perdendo a sua banca inteira, fazendo, dei 2 gale aqui, não protegi, deveria ter protegido, agora eu vou fazer mais um, que daí eu recupero, aí quando você vê, você já fez cagada, você já se perdeu todo ali no gerenciamento e você perdeu todo o seu dinheiro. Então, faça tudo com calma. O dia que você perdeu, dá uma repensada, vê ali se não está perto do stop, volta no outro dia, aí você faz um Wellprog, ou determina se você não vai fazer, enfim. Mas o importante é que você tenha consciência que esse mercado é um mercado constante. Vai ter dias de perda, vai ter dias de ganho, mas o que você não pode fazer é num dia de perda não aceitar isso, ou ganhar um pouco e deixar a ganância te
tomar conta e você pensar assim, mas se eu já ganhei tanto hoje, qual a diferença de eu voltar amanhã ou hoje mesmo? Vou hoje mesmo. Então você se expõe muito no mercado e você acaba encontrando um momento de turbulência, um momento difícil que você escaparia se você fizesse direitinho. Tá bom, pessoal? Então um abraço a todos e na próxima aula nós vamos falar aqui sobre gerenciamento de mão fixa e de entradas fixas, e vamos falar também sobre juros compostos, que é uma forma onde eu vou revelar o segredo aqui para que você, com pouco dinheiro, você consiga rapidamente, ganhando um pouquinho por dia, sem fazer loucura, só aquela de grãozinho em grãozinho a galinha enche o papo, né? Sem fazer loucura, você consiga chegar numa banca grande aí e você consiga ter um bom resultado diário para que você consiga realizar todos os seus objetivos, seus projetos aí, beleza? Um abraço a todos e fiquem com Deus!